Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendíssimo Padre Cláudio, reverendos diáconos, amados irmãos e irmãs, uma alegria podermos celebrar hoje essa grande solenidade, com essa solenidade de todos os santos, abrir o nosso cerco de Jericó, essa semana abençoada, que nós vamos ter de adoração, de aprofundamento. Vocês já sabem, certamente o Padre falou isso no início, a gente estava rezando. Eu creio de verdade que essa paróquia é uma paróquia muito madura e que já entendeu o que significa um cerco de Jericó. É claro que a gente pode e deve sempre vir com as nossas mãos diante de Deus,
cheias de intenções, cheios de propósitos, cheios de pedidos que nós devemos e podemos fazer a Deus, estão depositados ali nessa urna, e você pode depositar certamente ao longo de toda essa semana. Mas a gente sabe que o ponto principal de todo o cerco de Jericó, ele não se centra somente nisso, amém? Cerco de Jericó é um momento de aprofundamento, de intimidade com o Senhor. Isso é e precisa ser a nossa meta sempre. Quando a gente se aprofunda no relacionamento com Deus, a gente já venceu a maior barreira que nós temos na nossa relação com Deus, que é a indiferença. Às vezes a gente pode estar há tanto tempo na igreja e ainda assim sermos indiferentes às coisas de Deus, às coisas sagradas. Mas quando a gente utiliza esse tempo de modo muito especial para aumentar o nosso fervor e entender que é tempo de reavivar algo que talvez nós tenhamos perdido, ou talvez ainda não, mas que precisa constantemente ser alimentado, a gente entendeu qual é o propósito dessa semana: aumentar a nossa intimidade. E para ajudar a gente nisso, muito sabiamente, certamente a igreja nos concede esse tempo, essa festa de hoje, a festa de Todos os Santos. A gente vai dizendo a oração que a gente celebra hoje, numa única festa, os méritos de Todos os Santos. Meus queridos, a gente sempre pode falar, obviamente, do mistério da santidade, do que significa ser santo nesse dia, mas eu gostaria de recordar antes disso, fazer uma breve homilia com vocês em 2 momentos. Eu quero mais que esse dia seja um dia de adoração, da gente poder aprofundar um pouquinho a nossa adoração hoje, mas para isso eu gostaria de ressaltar alguns pontinhos com vocês. Desde ontem, dia 2, nós estamos celebrando não outra coisa que não seja uma virtude, a virtude da esperança. Na comemoração dos fiéis defuntos, a gente estava celebrando a esperança que está caminhando, a esperança que nós temos. Nós temos uma esperança, nós esperamos algo em Deus. Todos aqui, e certamente esse baú aqui representa muito isso, todos temos diversas esperanças. Temos muitas coisas em que esperar. Não, padre, eu espero, sei lá, eu fiz o Enem hoje, eu espero tirar uma boa nota. Eu espero ter isso, eu espero ter aquilo de Deus. Eu espero que a minha família seja assim, aconteça isso, que eu me livre de tal situação, de tal doença. Todos nós temos muitas coisas no que esperar. Mas só existe uma esperança que une todos nós. Se a gente for grilhar isso, entender qual é a única esperança que está na cabeça de todo mundo e que faz com que nós sejamos cristãos, que é a verdadeira esperança cristã, é a esperança da eternidade. É a esperança do céu. O que significa a esperança? Esperança é a virtude pela qual nós temos já aqui na terra uma certeza de que nós vamos possuir alguma coisa que a gente, em tese, ainda não tem, mas que é promessa de Deus, que Jesus Cristo prometeu, e a promessa dele é que nós estaríamos junto dele, e a gente celebrava isso justamente ontem, quando Jesus falava: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver preparado, voltarei e pegarei todos vós, vos buscarei, para passarem toda a eternidade comigo, com o Pai. Esse é o desejo de Jesus para a gente. A gente celebrava esse mistério da esperança ontem. Hoje, a gente já celebra a esperança concretizada, a esperança finalizada, o fim da esperança, no sentido de termo, de finalidade, mas também no sentido de fim, de acabamento. São Paulo, vocês conhecem bem essa passagem, lá na primeira carta de Coríntios, vai dizer para a gente que por ora subsistem 3, fé, esperança e caridade. A maior delas, porém, é a caridade. O amor é a maior das virtudes. E quando a gente vai entender o que São Paulo quer dizer, a gente vai compreender, meus queridos, que haverá um momento, e o Pai não está falando de heresia nenhuma com isso, que toda a fé vai acabar. Haverá um momento em que toda a esperança vai acabar. E só vai existir o amor. Olhem, por exemplo, para aquela figurinha ali, ó. São Judas Tadeu. Vamos pegar ele, por exemplo. Vamos focar nele. São Judas Tadeu foi um homem de amor, de caridade, aqui nessa terra, sim ou não?
ele continua sendo um homem de caridade lá na eternidade, sim ou não? São Judas Tadeu foi um homem de fé aqui nessa terra, sim ou não? São Judas Tadeu continua sendo um homem de fé na eternidade, sim ou não? Não. É aí que está o problema. Porque haverá um momento em que a fé vai acabar. O que significa fé? O que é a virtude da fé? A fé, segundo São Paulo, é a certeza das coisas que não se veem. A fé é para a gente que está caminhando. Porque nós temos certeza de algo que nós ainda não estamos vendo. Agora, ele, lá na eternidade, no céu, ele está vendo. Ele não precisa mais viver na certeza de algo que ele ainda não vê, de algo invisível, porque ele vê a Deus. Ele participa dessa visão maravilhosa. Por isso que quando a gente olha um santo, a gente está celebrando também a fé que foi tornada plena. A nossa fé aqui, ela vai ser plenificada em algum momento, quando Deus vier para nos buscar e nós estivermos junto dele na eternidade. São Judas Tadeu foi um homem de esperança na terra? Sim. Ele é um homem de esperança no céu? Com certeza não. Porque se a esperança é a virtude pela qual nós esperamos possuir algo que é para a gente promessa, quando a gente olha a vida de São Judas e de todos os santos, nós estamos olhando para alguém que já possui a promessa de Deus. Para alguém que assumiu a promessa, que viveu aqui na terra como se já tivesse, mas que por conta disso Deus concedeu a ele o prêmio da eternidade. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Não existe esperança na eternidade. A esperança está aqui enquanto nós estamos caminhando, porque lá eles têm a posse, eles já têm o céu, eles já têm a promessa concretizada. O que a gente celebra na solenidade de Todos os Santos é um mistério, de fato, porque a gente vive numa tensão de saber que existe uma promessa e que nós estamos aqui juntos. A gente sabe disso, toda missa, na comunhão dos santos, nós estamos juntos, igreja do céu, a igreja triunfante, nós, a igreja militante, a igreja padecente, a verdade, mas nós estamos celebrando uma tensão, porque a gente vive na promessa de que nós um dia teremos a eternidade, mas sabendo que essa promessa é real. E de alguma forma, por conta desse mistério, a gente já consegue quase que tocar na promessa de Deus, na promessa de eternidade. Meus queridos, São João Paulo II, nosso grande santo, vocês sabem disso, nosso grande santo dos nossos tempos, ele recordava pra gente, falei isso há um tempinho atrás aqui, que santidade nada mais é do que intimidade com Deus. Celebrar todos os santos é celebrar uma quantidade numerosa de homens, de mulheres, que viveram aqui na terra, tendo como ponto central da vida deles a amizade com Jesus. Não tem um santo que seja inimigo de Jesus. Não, é óbvio que não tem. Eram amigos, eram íntimos. E por isso, se a gente consegue tirar, espanar um pouquinho dessa palavra que às vezes gera tanta distância para a gente, essa palavra santidade. Às vezes a gente pode acabar se inchando tanto, a ponto de achar que a santidade é algo que está muito longe da gente. Mas se a gente vai olhar para a vida de todos esses homens e mulheres, e aqui também cabe uma palavra do Papa Bento XVI, que falava que há santos que só Deus conhece o nome. A gente está celebrando hoje tantos anônimos que viveram nessa terra e que estão junto de Deus e que podem interceder por nós, mas que viveram na terra num cotidiano de intimidade, num cotidiano de amizade, de relação com Jesus. Por isso, meus queridos, primeiro ensinamento que eu gostaria de tratar com vocês nessa homilia de hoje, tem que ficar no nosso coração, é que santidade, ela começa com buscar a Deus. É preciso buscar. E quando a gente começa a buscar a Deus, a gente descobre que nós não estamos buscando uma coisa muito difícil de ser encontrada. O Senhor se deixa encontrar o tempo todo. Basta que nós façamos o movimento. O primeiro movimento é sempre dele, a gente sabe disso. É ele que se deixa encontrar. Mas é preciso também que o nosso coração se encontre. E às vezes a gente está perdido dentro da gente. Esse é o problema.
A gente, na nossa caminhada cristã, na tentativa de sermos melhores, a gente vai tanto ficando preso naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente quer fazer, e esquece que tudo começa por Ele. Todo o processo começa por Ele. Depois, a gente parte também do nosso movimento, mas começa por Ele. Ele se deixou encontrar em primeiro lugar. E por isso é possível celebrar o mistério da santidade. Porque Ele está se deixando encontrar. E nós estamos aqui para quê? Para procurá-lo. Por isso o Salmo vai dizer hoje, é assim a geração dos que procuram o Senhor. É claro que a igreja está olhando para o céu quando ela fala isso. Mas a igreja também está olhando para cá. A gente daqui do alto, e é muito bonito isso, a gente canta. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Está aqui a geração daqueles que constantemente estão buscando o Senhor. E eu sei que você, dia após dia, está lutando, está batalhando, está buscando o Senhor, mesmo sabendo que é difícil, mesmo tendo coisas dentro de você que podem às vezes tentar impedir que você encontre a Deus. Mas você está ali, batalhando, enfrentando luta após luta, dia após dia, ciente de que Deus quer você junto dele, porque Ele te ama, porque Ele é o nosso Pai. A gente reza isso hoje na segunda leitura, nós somos filhos de Deus, e por isso, porque nós somos filhos, nós sabemos que existe algo que ainda nem sequer foi revelado, e que haverá de acontecer, é uma promessa, mas que a gente já, de algum modo, vive aqui nessa terra, tocando, experimentando, toda missa, em todo momento de oração, em todo momento que a gente se inclina para buscar a Deus. Segundo movimento da santidade de hoje. Primeiro movimento, buscar a Deus. E o segundo movimento, que é muito bonito, que a gente encontra em toda a liturgia, é que um santo é alguém que foi capaz de passar pela tribulação. Não existe, meus queridos, em nome de Jesus, entendam isso. Vamos sempre crescer em maturidade. Não existe santidade sem tribulação. Não existe um santo sequer. Você possa olhar a vida dele de cabo a rabo, de A a Z. Pega a linha da história toda dele. Não existe um deles que não tenha passado por tribulação aqui na terra. É uma forma muito legal de Deus manifestar que Ele ama a gente, tá? Porque Ele não poupou a tribulação ao Filho dele para a nossa salvação. Assim também a gente precisa saber viver o tempo da tribulação. Todos nós já passamos, estamos passando ou iremos passar por um momento de dor, de angústia, da nossa grande tribulação. Mas se a gente passa esse momento ancorados em Deus, e aqui vocês sabem que a âncora, ela é de fato uma imagem da esperança, já que nós estamos celebrando hoje a esperança. O que significa a âncora? A âncora é aquele objeto que faz com que o navio fique paradinho, ali no meio do mar. As ondas podem estar fortes, a tribulação, o mar revolto pode ser enorme, mas o navio fica ancorado, que ele tem algo que está preso, que é preso nele e que é forte, que tem força. A gente rezava semana passada, se não me engano, o Senhor é meu rochedo, nele encontro salvação, Ele é a rocha da minha salvação, é nele que eu é Ele que eu procuro, é nele que eu me encontro, é Ele que eu o tempo todo estou me fincando aqui na terra, mas com a esperança virada para o céu, ciente de que eu vou sofrer, certamente vou passar pela tribulação, mas se eu souber passar por esses momentos do cotidiano, junto de Deus, eu estou vivendo naturalmente, todo dia, de forma muito calma e tranquila, o processo que Deus destina para cada um de nós de amizade junto dele. Já que santidade é igual a amizade, a gente já entendeu isso, é igual a intimidade. Falar de um santo é igual a falar de um amigo de Deus. A gente não está falando de algo diferente da gente, como a gente consegue ver. E por último, terceiro e último movimento da santidade, do movimento de santidade que a gente consegue ver na liturgia de hoje, é que além do santo ser alguém que procura Deus e alguém que vive e que sabe passar a tribulação junto dele, o santo é alguém que constantemente vive em adoração. Primeira leitura inteira, ela é sobre um único movimento que acontece no céu, a adoração. A salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro.
A adoração, a glória, a honra, foi isso que a gente ouviu na primeira leitura. Tudo pertence a Ele, tudo é dele. Vocês acham que os santos estão fazendo o que no céu, meus queridos? É porque a gente tem aquela visão horrorosa, né, meio nosso lar, né, de que o céu, ele é o quê? Aquele pasto verdinho, bonitinho, né? A gente vai lá, vai se encontrar com a fulana que partiu há não sei quanto tempo, e aí não sei o que, a gente vai se abraçar, todo mundo junto, chorar, que saudade de você. Aí do nada, lá no fundo do horizonte, vem meu cachorrinho pulando, que eu perdi há não sei quanto tempo. Que bonito. E a gente pensa que o céu é isso. O céu não é isso. Isso são imagens que a gente pode utilizar para expressar a beleza, para expressar o quão harmônico, grandioso é esse momento. Mas no céu, meus queridos, existe adoração eterna. No céu existem almas que estão mergulhadas, que estão quase que diluídas em Deus, que estão imersas nele e que vivem constantemente o movimento da plenitude, o movimento da adoração, o movimento da glória de Deus. É isso que acontece na eternidade e é isso que nós vamos viver juntos. A gente crê nisso, porque eu acho que, como eu falei, se há uma esperança que une a todos nós aqui, eu espero de verdade que todo mundo aqui esteja querendo ir para o céu. Amém ou não amém? Eu acho que todo mundo quer ir para o céu, senão a gente não estaria aqui. Então, beleza, se a gente está indo para o céu, e daqui a pouco a gente vai ouvir um texto maravilhoso, que é o texto do prefácio, ele vai dizer o seguinte, que a gente celebra hoje a Jerusalém do Alto, a nossa mãe. E para ela, para Jerusalém, nós corremos apressadamente. Nós corremos pressurosos. A igreja está correndo para a eternidade. A igreja está correndo para a eternidade. A gente está indo desembocar no rio de Deus. Nós estamos indo para lá. Então, em nome de Jesus, não fica de fora não, tá? Não tropece. Se tropeçar, levanta. São João Paulo II. Santo é um homem, é um pecador, ciente da sua condição, mas que levanta. E levanta e corre de novo. Ciente de que pode cair novamente, pode tropeçar, mas você vai levantar. E você vai também levantar o outro. Se você está do lado de alguém que está caído, que está prostrado, é tempo de colocar a mão na mão dele. Vamos embora junto, porque a igreja está correndo. E se a igreja está indo para lá, para Deus, não tem como a gente ficar de fora dessa corrida. É uma corrida, é verdade, mas vai ter um fim. Vai ter um momento que a promessa vai se cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele prometeu. E se ele prometeu, basta que você se agarre na promessa dele. De que a gente vai estar junto dele. Do lado dele. Tudo isso que a gente espera viver, a gente vive por conta desse terceiro ponto, da adoração. Se no céu, na eternidade, como a gente vê aqui, né, isso daqui é exatamente a figura do Apocalipse, existe isso daqui, homens depondo o que tem, o Cordeiro sendo adorado, o ressuscitado. Se no céu existe isso daqui, toda vez que a gente se coloca de joelhos diante desse altar, celebrando essa missa, adorando de coração, a gente está antecipando aquilo que a gente vai viver na eternidade. E antecipar o movimento da eternidade aqui é a gente garantir cada dia mais que não existe outra coisa que nós queiramos que não seja a eternidade, que seja o céu. É isso que essa igreja quer, meus queridos? A gente crê nisso. O que a gente vai viver ao longo de 7 dias é esse movimento maravilhoso. O movimento do céu que se mistura com o da terra, e a terra só, aquela coisa do Padre Marcelo Rossi, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, aquela loucura toda. É isso. É um movimento de eternidade que a gente vai viver e quer viver aqui. A gente vai... Eu vou convidar só para a gente cantar o refrão do salmo, tá? A gente vai rezar muito não, porque depois a gente reza na adoração, a gente vai consagrar melhor esse momento. Mas é justamente isso, meus queridos. Nós procuramos o Senhor. Essa é a nossa geração. É a geração que procura a Deus. A gente acredita nisso. E se procura a Deus, e se Ele se deixa encontrar, e se vive a tribulação, ciente de que é preciso adorar a Deus, nós o encontramos. Porque Ele já se deixa encontrar, está aqui do nosso lado, e antecipa para a gente aquilo que a gente vai viver no céu. Amém? Vamos cantar juntos. É assim
A geração dos que procuram o Senhor, procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor, procuram o Senhor.